Boa tarde. Aula de construções geométricas para o quarto semestre na licenciatura em matemática. Na terça-feira foi disponibilizada a lista 6, que trata de construção de triângulos, e uma aula assíncrona, onde foram discutidos os 5 primeiros problemas dessa lista. Tá? Mais do que os 5 primeiros problemas, se tentou nessa primeira aula mostrar o que é uma construção de triângulos. Na verdade, o que é que você precisa? Construir um triângulo é encontrar os 3 vértices desse triângulo. Porque aí depois você só usa a régua para ligar esses vértices e ter o triângulo desenhado. E se constrói um triângulo, via de regra, a partir de 3 elementos fornecidos nesse triângulo. Pode ser ângulo, e 2 ângulos, uma medida de comprimento, ou 2 medidas de comprimento em um ângulo, ou 3 medidas de comprimento. 3 ângulos não vão determinar um triângulo, porque mesmo conhecendo os 3 ângulos de um triângulo, o tamanho dele não está determinado. Você dizer que um triângulo tem de 30, 60 e 90, eu posso ampliar ou reduzir esse triângulo proporcionalmente, sem que ele perca essas medidas, tá? De 30, 90 e 60, que são a ideia de triângulos semelhantes. Tá? Então, 3 ângulos não devem aparecer em problemas, mas você pode mesclar ângulos e medidas de comprimento. Essas medidas de comprimento não precisam ser necessariamente lados. Podem ser medianas, alturas, base média de triângulo. Tá? Então, eu posso mexer com diversos elementos, fornecendo 3 deles, e a partir daí você tem que construir um triângulo. Além disso, só são soluções diferentes, triângulos não congruentes, que dê para construir com aqueles elementos. Então, por exemplo, se você constrói um triângulo aqui, um ato L1, L2 e um ângulo alfa, simplesmente construir esse mesmo triângulo em outro lugar, L1, L2 e alfa, só numa posição diferente, não significa que tem 2 triângulos como resposta. Esses 2 triângulos, se eles são congruentes, a resposta é única. Então, só mudar a posição da figura não gera uma nova resposta. Para que o problema tenha 2, 3, 4 triângulos como resposta, esses 2, 3, 4 triângulos têm que ser triângulos não congruentes a nenhum dos outros. Tá? Então, se eu disser que um problema tem 3 triângulos como resposta, são 3 triângulos em que cada um não é congruente aos outros 2. Tem problemas que dá para construir vários triângulos, tá? E me interessa, às vezes, construir só um. Mas, via de regra, quando eu digo construir um triângulo com esses elementos, se tiverem 10 triângulos, a ideia é construir os 10. Se tiverem 2 triângulos, a ideia é construir todos os triângulos possíveis a partir daqueles elementos fornecidos. Então, a primeira lista de construção de triângulos, a gente vai ter algumas, é a lista 6. Os 5 primeiros problemas foram discutidos no vídeo que foi disponibilizado, foi uma aula de um semestre anterior. E esses 5 problemas, eles estão relacionados, não sei se todos perceberam, aos 5 casos de congruência. Aos 5 casos de congruência em triângulos. O lado, ângulo, lado, que seria o primeiro problema. O lado, 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 o segundo problema. O ângulo, lado, ângulo, terceiro problema.
o ângulo oposto, que é o quarto problema, e o caso de congruência, que envolve triângulos retângulos, né? Que admite-se a congruência entre hipotenusa e catetos, entre triângulos retângulos. Esse triângulo retângulo tem formato único. A gente vai discutir hoje a partir do problema 6. Alguns problemas, a gente além de fazer a construção, a gente também vai discutir algumas condições entre os elementos iniciais que, se forem satisfeitas, garante que o problema tem solução. Se não forem satisfeitas, garante que o problema não vai ter solução. A gente chama essas condições de restrições. Como assim, Eduardo? O ideal é que para cada problema os elementos geométricos fornecidos já aparecessem no próprio papel. Eu não coloquei, então cada um vai escolher. Por exemplo, problema 6. Problema 6 diz: construa um triângulo dados 2 lados e um ângulo interno oposto a um desses lados. Então, o ideal é que esses 2 segmentos que vão funcionar como lado e o ângulo já tivessem fornecidos. Se você vai escolher, pode ser que você escolha elementos que façam o problema não ter solução, ou escolher elementos que façam o problema ter solução. E aí, fazer uma boa escolha desses elementos é escolher aqueles que façam o problema ter solução. Vamos para o problema em si, que aí vocês vão entender. Então, também é bem comum, quando a gente está trabalhando com construção de triângulos, fazer um esboço, que é imaginar o problema o triângulo já construído, para a gente identificar quais são os elementos que estão sendo fornecidos, tentar tirar uma relação entre eles. Então, antes de fazer a construção, vou fazer aqui o que a gente chama de um esboço. Isso no problema 6. Você tem um triângulo, a princípio eu vou sempre chamar todos os triângulos de triângulo ABC. O que é que ele fornece? 2 lados desse triângulo. Então, por exemplo, eu vou chamar de vermelho de 2 lados. O lado BC, que a gente chama normalmente de A, porque está oposto ao vértice A. E o lado AB, por exemplo, eu vou chamar de C, que é o que está oposto ao vértice C. E ele diz que você conhece um dos ângulos opostos a esses lados. Então, pode ser o ângulo A ou o ângulo C. Fácil. Eu vou imaginar aqui que você conhece o ângulo C. Esse ângulo aqui que eu estou pintando de vermelho. Então, esses são os elementos fornecidos. Aí a gente precisa ver como é que a gente consegue uma conexão entre esses elementos de modo a construir. Algo que é uma recomendação geral que normalmente eu dou e que assim, é bem sucedida em muitos casos, é começar fixando um lado. Quando você começa a construir um triângulo posicionando um lado, você já fixa 2 vértices. Por exemplo, se eu marcar esse segmento A num determinado lugar, uma extremidade eu vou chamar de B e a outra eu vou chamar de C. Por exemplo, pega o segmento A e vai para cá. Quando eu trouxer para cá, uma extremidade vai ser o ponto B, a outra vai ser o ponto C. E aí, como é achar os 3 vértices, se já tinha 2 vértices, o problema se torna encontrar um ponto, encontrar o ponto A. Se eu achar o ponto A, o triângulo está determinado. Isso é uma boa estratégia para a maioria dos problemas. Há problemas em que essa estratégia pode não ser a melhor.
Você vai ver também que dependendo por qual elemento eu começo, o problema pode ficar mais simples ou mais complicado. Bom, vou tentar fixar um lado. Você acha que tem algum lado aqui que tem vantagem em relação ao outro? Você acha que eu devo começar pelo lado A ou pelo lado C? Por quê? Isso são A, C e o ângulo C. Por qual lado eu devo começar? Pelo lado A ou pelo lado C? Por que motivo? Pelo C. Por que pelo C? Se eu começar pelo C, eu fixo esses dois pontos. Ponto A, ponto B. Aí onde é que eu vou marcar o ângulo C? Aí alguém pode dizer, mas aí você pega o lado A e marca em algum lugar. Eu não posso marcar o lado A em algum lugar, porque eu estaria determinando esse ângulo aqui. Então é como se o lado A ele ficasse ângulo aqui, ele ficasse girando. Eu não sabia em que direção ele ia. Se eu não sei em que direção ele vai, eu não sei onde é que o ponto C vai dar. Se eu não sei onde é que o ponto C vai dar, eu não tenho como levar o ângulo C para aquele local. Então eu sugiro começar pelo lado A. Porque ao posicionar o lado A, o ponto C fica determinado e a partir dele eu posso usar o ângulo C. Então eu começo a conectar os elementos. Tá? Então vamos lá, vou começar pelo lado A. Entendeu, Carlos? Sim, compreendi sim. Pronto, então, vamos lá. Vou começar pelo lado A, vou fixar aqui, ponto B e ponto C. Depois que eu fixar o ponto B e ponto C, aí eu venho e trago o ângulo C para cá. Quando eu transformar o ângulo C, eu passo nessa direção aqui. Tendo essa direção, eu já tenho um lugar onde o ponto A tem que estar. O ponto A vai ter que estar nessa semi-reta. Agora, em que local dessa semi-reta? Aí gera um. Vai ter que estar nessa semi-reta. Porque se eu estiver para cá, o ângulo ficaria maior do que o ângulo C. Se eu estiver para cá, o ângulo ficaria menor do que o ângulo C. Ele tem que estar nessa semi-reta para o ângulo ser congruente ao ângulo C. O que eu sei além disso? Que o ponto A tem que estar a uma distância C do ponto B. Onde é que estão os pontos que estão a uma distância C do ponto B? Ele gera um lugar geométrico. Qual? A circunferência. Os pontos que estão a distância C do ponto B geram uma circunferência de centro B e raio C. Então, o ponto A também vai ter que estar nessa circunferência. Se ele tem que estar nessa circunferência e tem que estar nessa semi-reta, ele vai estar onde? Na interseção. O ponto A vai ser justamente a interseção dessa circunferência com essa semi-reta. Uma circunferência pode cruzar uma semi-reta em quantos pontos? Como é a pergunta, professor? Uma circunferência, ela pode cruzar uma semi-reta em quantos pontos? Em 2? Em 2. Pode cruzar só em 1? Pode, se for uma semicircunferência, vai cruzar só em 1, não? Não é bem o fato de ser uma semicircunferência. Ela pode cruzar só em 1 se, por exemplo, o raio aqui fosse igual a essa distância. Porque se o raio fosse igual a essa distância, a circunferência só ia tocar uma semi-reta e não ia cruzar com o segundo ponto.
ela ia tangenciar essa reta aqui. E fazer isso aqui. Tangenciar essa reta. Uma outra possibilidade é esse segmento C ser maior do que o segmento A. E se ele for maior do que o A, ele vai girar aqui no ponto e ele vai vir aqui por trás do ponto C. Aí ele até cruzaria na reta, no outro ponto, mas eu quero que ele cruze só na semi-reta. Então ele vai cruzar num ponto, depois vai passar por trás do ponto C. Mas não vai cruzar na semi-reta em outro local. Se cruzar em dois locais, significa que tem dois triângulos. Se cruzar em um local só tem um triângulo. E se por acaso esse lado C for muito pequeno, for menor do que essa distância aqui, ó, se esse lado C for menor do que essa distância, ele vai girar e o arco não vai cruzar a semi-reta. O que é que significa isso? Que não vai ter triângulo. Então, se você pegar o C muito pequeno, o problema não vai ter solução. Tá. Então, tem uma restrição aí no problema. Nem sempre você escolher o C, o A e esse ângulo do jeito que eu quiser, pode ser que esse triângulo não exista. Tá. Então, vamos lá. Vou fazer uma escolha para esses três elementos. Vou pegar um segmento A. Vou pegar um segmento C. Vou pegar um ângulo C. Esses são os elementos que eu estou fornecendo. Um lado A, um lado C e um lado que está oposto ao lado C. Eu quero construir um triângulo com esses três elementos aqui. Uma vez que eu fiz o esboço, eu já tenho uma ideia de como fazer. Eu tenho uma estratégia de como fazer a construção. Aí eu vou tentar implementar essa estratégia. Vou apagar aqui o esboço para ficar com espaço para fazer a construção. Como a gente viu, começar pelo lado A é uma vantagem. Então, eu vou pegar uma reta qualquer. E essa reta qualquer, ela vai servir para eu transportar o lado A para essa reta. Como é que eu faço o transporte? Eu escolho um ponto qualquer nessa reta. Ele pode ser qualquer um. E vou dar um nome para esse ponto. Se eu vou levar o lado A vai do B para o C. Então, aqui eu chamo de B ou de C. Tanto faz. Vou chamar de B. E aí uso o compasso para transportar o lado A. Abertura aqui. Faço passar pela outra extremidade. Com essa abertura, eu sento em B, giro até interceptar. Pode ser de um lado ou do outro, tá? Mas aí tanto faz, você só vai pegar a figura e refletir para um lado ou para o outro. Não vai alterar em nada. O problema está simétrico até então. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto C. E essa medida aqui vai ser a medida do lado A. Agora eu preciso achar o ponto A. O meu problema vai ser achar o ponto A, porque com A, B e C o triângulo está construído. Pode ser que só exista um ponto A que satisfaça essas condições, pode ser que exista 2, 3, 4 e assim por diante. Então a quantidade de pontos A que satisfaçam essas condições aqui vai te dizer quantas soluções tem o problema, quantos triângulos existem nesse problema. Se não existe ponto A que satisfaça isso aqui, não vai ter triângulo. Então, o fato de ter um ponto C aqui me faz poder utilizar esse outro elemento aqui do triângulo, o ângulo C. Foi até por isso que eu comecei
pelo lado A. Eu vou transportar o ângulo C para cá, para a minha figura. No caso, para semi-reto CD. Então, sempre o compasso no vértice do ângulo, um raio qualquer, descreva um arco que intercepta os dois lados do ângulo. Sem fechar o compasso, eu tento descrever um arco daquele tamanho ou um pouco maior. Em seguida, eu vou pegar agora com o compasso a distância entre essas duas interseções. E a distância entre essas duas interseções é que vai me dizer onde é que vai ter o segundo lado do ângulo transportado. Porque um lado vai ser essa semi-reta aqui, ó, CD. O outro vai ter que pegar essa distância aqui. Ó. Vai ter que passar por essa interseção que mantém aquela distância que tinha lá. Vou agora traçar o outro lado do ângulo, que é essa semi-reta aqui. Então, o ponto A tem que estar nessa semi-reta. Agora, qual desses pontos você pode escolher para ser o ponto A? É que eu não sei ainda. Então, você tem um lugar geométrico do ponto A, que é essa semi-reta. Aí, lá no esboço, a gente via que o C indicava a distância de A até B. Então, o lado C tem que partir daqui, ó, tem que terminar no ponto A. Eu não sei em que direção vai estar. Tá, mas se o ponto A tem que estar aqui, eu teria que pegar esse lado C e girar, fechar o triângulo. Conectar os dois lugares geométricos. Né? Fechar o triângulo. O lado C então vai ter que girar assim. Como é que a gente faz isso? Usando o compasso. Vou pegar agora o segmento C. E a partir do vértice B, eu vou girar esse lado do triângulo. Perceba que ele vai cruzar essa semi-reta nesse ponto, e mesmo que eu gire, não vai cruzar essa semi-reta no segundo ponto. Ele vai passar por trás do ponto C. O que me garante que vai passar por trás do ponto C? Que essa medida é maior do que BC. Eu peguei o C maior do que o lado A. Quando isso acontece, eu venho aqui por trás. Se por acaso eu começasse a encolher o lado C, ia chegar um ponto que ele ia cruzar a semi-reta em dois locais. Se cruzasse a semi-reta em dois locais, significava que você ia ter mais de um triângulo. Professor, as portas e janelas da sala estão abertas porque tem muito eco, está ruim para entender o que o senhor diz. Mais alguém está com problema no áudio? Não, para mim não tá, não. Sempre tem, assim, o eco que já tem todos os dias das suas aulas. Vai correndo, empolando. Aí é o problema da acústica. A porta e as janelas estão fechadas. Não sei. Aí vamos virando um problema de física, aqui, saber o local que eu possa estar falando e o eco ser menor. Uma outra coisa que pode estar contribuindo, eu não sei, é porque mexeram na quantidade de carteiras aqui. Tiraram algumas carteiras deve ter um concurso.
E aí, nesse caso, tem menos carteiras, então pode estar facilitando a propagação das ondas. Se abrir, acho que melhora, então abrir algumas janelas ali. E aí, Franciele, melhorou ou não? Então, fala perto do microfone, melhora. Me aproximar mais do computador. E agora? Aí melhorou mesmo, você não notou a diferença? Eu abri algumas janelas e estou tentando falar um pouco mais perto do computador. Perto do quadro fica ruim, tá? Então vou procurar sempre virar para cá e falar mais perto do computador. Vamos lá. Como eu disse aqui, ó, quando você pega a medida C, eu fiz aquele ar com raio C. Então, você gira para fechar o triângulo. O ponto A vai ter que estar nesse arco, ele é um lugar geométrico para o ponto A, e ele tem que estar nessa semi-reta aqui, ó. Se ele tem que estar nessas duas linhas, ele vai estar exatamente na interseção. Então, esse ponto aqui de interseção, ele é o ponto A. E aí você passa a ter o triângulo, que é o que eu vou desenhar agora. O triângulo ABC aqui, ó, ele é a solução do problema. Ele tem o lado A, ele tem o lado C, que é o raio do arco que eu tracei, e tem o ângulo desejado. Aí o que é que eu vou mostrar aqui para vocês, ou tentar mostrar? Se eu pegar essa medida C e encolher um pouco, pode ser que esse giro aqui, ó, não passe por trás do ponto C. E aí ele cruze essa semi-reta em dois locais. Se cruzar em dois locais, significa que você vai ter dois pontos A. E, portanto, dois triângulos. Tá? Então, eu vou mexer um pouco na medida do C para tentar mostrar que esse problema pode ter mais de uma solução. No caso aqui, só tem uma. Mas eu vou alterar a medida C. Então, essa vai ser a nova medida C para a gente. Isso vai fazer com que esse arco mude. Pega a medida C, sempre com o passo D e gira. Percebe que ele passa a intersectar a semi-reta agora em dois locais? Pois isso significa que você vai ter dois pontos A. Ele tem que estar no arco, no ponto A, e tem que estar na semi-reta. Você vai ter um ponto que eu vou chamar de A1.
E vai ter um ponto que eu vou chamar de A2. Então, a primeira solução do problema vai ser o triângulo A1BC. E uma outra solução para o problema vai ser o A2BC. Perceba que não vão ser triângulos congruentes, porque o A2BC ele está dentro do triângulo A1BC. Uma solução vai ser esse triângulo aqui, ó, que limita essa região que eu estou pintando de azul. E o outro vai ser esse que eu vou contornar de preto. Esses triângulos, com certeza, não são congruentes, mas tem os três elementos que são fornecidos. Tem o lado lá, com a medida que foi dada, tem o ângulo C, com a medida que eu transportei para cá. Esse ângulo C é ângulo tanto do triângulo azul quanto do triângulo que eu contornei de preto. E tem a medida C, ó, porque isso aqui é um raio. Eu usei, isso aqui é outro raio. Aqui também tem que ser. Então, esses dois triângulos seriam recíprocos. Aí uma coisa que nas aulas presenciais, eu sempre tomo cuidado é de discutir qual é a escolha que eu posso fazer para o problema ter uma solução. Qual é a escolha que eu posso fazer para o problema ter duas? E qual é a escolha que eu posso fazer para o problema não ter solução? A gente discute qual é a condição entre esses elementos que faz gerar um triângulo, dois triângulos ou nem um triângulo. No caso de vocês, eu não vou fazer aqui. O que eu só fiz foi discutir com vocês para vocês perceberem que ao alterar a medida do C, pode intersectar em mais de um local e você ter dois triângulos como solução. Também falei para vocês que se o C for muito pequeno, ele vai girar sem intersectar aquela semirreta. Aí significa que não vai ter solução, não vai ter um triângulo que satisfaça as condições do problema. Vou passar para o problema seguinte, para a gente poder tentar resolver mais questões dessa lista. Não sei se está captando aí um latido, mas não é eco, viu, Justin? Questão 7. Construa um triângulo equilátero dado o seu perímetro. Que é isso? O perímetro é a soma dos lados. Só que no caso, quando ele é fornecido, a gente não fornece um número, a gente vai fornecer um segmento. Como se o triângulo fosse feito com lados de arame, e você desentortasse esse arame e ele ficasse retilíneo. Então, esse vai ser o perímetro. Então, o próximo problema, que é o problema 7, você tem o perímetro de um triângulo equilátero. Problema 7.
Construa triângulo ABC, equilátero, perímetro, dois P. Onde 2P é um segmento que é fornecido. O problema certo podia ser escrito assim. Te dá um segmento, isso aqui é o perímetro do triângulo ABC que é equilátero. Eu quero construir esse triângulo. A gente até sabia construir triângulo equilátero, porque lá na parte onde você tinha que construir um ângulo de 60 graus, a gente construiu um triângulo equilátero. Só que o que é que a gente precisa para construir um triângulo equilátero? Precisa conhecer o quê? O lado. O lado. Eu tenho a soma dos lados. Será que dá para descobrir o lado a partir da soma dos lados? Imagina que o lado mede L. O lado desse triângulo mede L. Então, esse segmento aqui ele pode ser escrito como o quê? 3L. O ponto médio. O ponto médio divide em dois segmentos. Eu preciso de 3 segmentos para criar o triângulo equilátero. Tem função de L, quanto é que mede esse segmento aqui? Fazendo um esboço. Imaginando um triângulo já construído. O triângulo já construído, ele tem essa medida aqui. L, L e L. Triângulo ABC. Eu vou tentar destacar na figura o que eu conheço. O que eu conheço é o perímetro, a soma dos lados. Então, como se eu pegasse esses lados aqui, ó, girasse, desentortasse esse arame para ficar com os 3 lados alinhados. Então, 2P, o 2P, ele é o perímetro, ele é os 3 lados somados aqui, ó. Tem função de L, ele é quem? L mais L mais L. Então, para construir um triângulo, eu precisaria saber quanto é isso aqui, ó. Quanto é que isso é? Quanto é o lado? Quanto lado representa do perímetro? Ele é que fração do perímetro? Um terço. Então, se a gente pegar o perímetro e dividir em 3 partes, a gente vai ter a medida L. Com a medida L, você construi um triângulo. E aí, como é que a gente usa? Usa a ideia lá do teorema de Tales. Pegar um segmento, que no caso aqui é o 2P, dividir em 3 partes congruentes, usar isso aí como lar
e fechar o triângulo. A gente faz o processo inverso, divide em dois pedaços e gira esses pedaços para achar o ponto A. Há algumas maneiras diferentes de fazer isso. Só que a ideia que tem diferente aí, que a gente poderia fazer, ela serve para um outro problema mais na frente. Então, eu vou discutir essa ideia com vocês. Está aqui o problema, o esboço, imaginando ele já resolvido. O que eu pintei de azul aí é o que é fornecido no problema. Então, não tem o ponto B, não tem o ponto C, não tem o ponto A. Isso é o que eu quero encontrar. Mas eu tenho a extremidade do perímetro. Eu tenho esse ponto aqui, que eu vou chamar de D, e tenho a outra extremidade lá, que eu vou chamar de E. Esse ponto e esse eu tenho. Se eu descobrir um desses daqui, seja o C ou o D, automaticamente eu descubro o outro. E se eu descobrir o C, eu descobri a medida E. Aí basta pegar essa medida, jogar para cá que eu tenho B. O C e B, eu giro as medidas L para achar o ponto A. Então, será que tem alguma maneira de achar o B e o C sem ser usando a ideia lá do teorema de Tales para dividir o segmento em três partes? Tem uma outra ideia, dá mais trabalho. Qual é a ideia? Vou deixar claro quando eu estiver discutindo outro problema, porque aí ela passa a ser uma ideia mais interessante. Mas a justificativa é a seguinte: o ponto C, ele tem uma característica interessante aqui. A distância dele para E e a distância dele para A é a mesma. Então, se eu puder localizar o ponto A, como eu já tenho o ponto E localizado, o C vai ter que estar sobre a mediatriz de AE. Aí eu traço a mediatriz de AE e vejo onde é que cruza o perímetro. Onde cruzar, aquele ponto C fica determinado. Por que nesse problema não é tão vantajoso? Eu teria que fazer uma volta para usar essa ideia. Porque o ponto A não está determinado ainda. Aí eu teria que determinar primeiro o ponto A, para depois usar essa ideia da mediatriz e poder achar o ponto C. O teorema de Tales é mais rápido. Ele já te fornece não só o B, mas o C de uma vez só. Então, usa a ideia do teorema de Tales para pegar um terço de perímetro, a partir daí você fecha o triângulo. Tá? Alguma pergunta sobre esse problema? Alguma pergunta sobre esse problema? Problema 7. Alguém conseguiu fazer o problema 8? Construir um triângulo equilátero, dada a sua altura. Se conseguiu, qual foi a ideia que você usou? Construir um triângulo equilátero, dada a sua altura. Problema 8.
Alguém pode perguntar, qual a altura? Todo triângulo tem 3 alturas. Essa pergunta faz sentido? Qual a altura? Tem altura em relação ao lado A, altura em relação ao lado B e altura em relação ao lado C. Só que se o triângulo é equilátero, a gente consegue mostrar que as 3 alturas têm o mesmo tamanho. Então não importa, quando ele dá a medida da altura, na verdade as 3 alturas têm aquele tamanho. HA, HB e HC. Pelo fato do triângulo ser equilátero, tá? Se não fosse, eu teria que dizer em relação a qual lado. Estamos fazendo um esboço, imaginando um triângulo já construído, tem isso aqui. O que é que eu tenho de informação do triângulo? Eu sei que ele é equilátero, ou seja, eu sei que esses 3 lados têm a mesma medida, mas eu não tenho a medida, tá? Eu só sei que tem que ter a mesma medida. Mas eu sei também essa distância aqui, ó. Distância do ponto A até o lado AC. Esse segmento que está em vermelho eu conheço. É o H. Tem mais alguma informação no problema? Informação não, mas tudo que eu souber sobre triângulo equilátero pode me ajudar a ter uma estratégia. A gente sabe construir o triângulo equilátero se souber o lado. Só que o lado não foi fornecido, foi dado a altura. Foi dado a altura, mas a princípio eu preciso do lado. Será que tem alguma relação entre a altura e o lado do triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero ela desempenha outros papéis, além de altura. Ela não é só altura. Ela também é bissetriz interna e é mediana. Então, por exemplo, essa medida aqui, ó, esse ponto M aqui, não é só o pé da altura, ele é o ponto médio também. Isso aqui mede L sobre 2. E aí, se você olhar para esse triângulo retângulo, você pode tirar uma relação entre H e L. Basta aplicar Pitágoras, que é uma relação bem conhecida aí. H é L, raiz de 3 sobre 2. Que muitas pessoas usam para calcular a altura conhecendo o lado, mas na verdade é uma relação que envolve essas duas medidas. Se eu conhecer uma delas, automaticamente eu descubro a outra. No nosso caso, eu já conheço o H, e eu quero descobrir L. Então eu vou isolar o L em função de H. Isolando o L em função de H, 2H vai ser igual a L raiz de 3. L vai ser 2H sobre raiz de 3. Racionalizando,
Eu vou ter que L vai ser 2 raiz de 3 H sobre 3. H é conhecido. Eu quero construir ela. Como é que a gente constrói uma expressão como essa daqui? Ó? A partir do H. E se eu conseguir construir essa expressão, eu tenho uma medida para ela. Tendo uma medida para ela, eu sei construir um triângulo equilátero. A gente consegue construir essa expressão a partir do H. Então, uma ideia é essa daqui. 2/3 e H raiz de 3. Se eu conheço H raiz de 3 dá para construir com regra e compasso. Dado um segmento A, eu consigo construir a raiz de N, qualquer que seja o N inteiro positivo. Então, H raiz de 3 eu consigo. Depois é pegar 2/3 e H raiz de 3. Uma vez que tiver H raiz de 3, aí você usa a ideia lá do Teorema de Tales, para dividir em 3 partes congruentes e pegar 2 delas, para ficar com 2/3 de H raiz de 3. Então, essa é uma estratégia que a gente usa em problemas de construção, que a gente chama de uma estratégia algébrica. Eu crio uma relação entre o elemento que eu quero e o elemento que é fornecido por alguma relação algébrica. Aí eu isolo o elemento que eu quero e fico com uma expressão algébrica. Aí eu tenho que depois pensar como é que eu crio, usando regra e compasso, um segmento que seja essa expressão algébrica aqui. Essa é uma solução algébrica. Para fazer uma solução geométrica, eu preciso usar outras propriedades. O que a gente sabe mais sobre o triângulo equilátero? Eu usei uma propriedade aqui, que é a altura, não é só a altura, é mediana desse triângulo. Que outras propriedades eu sei sobre o triângulo equilátero? Os ângulos são congruentes e tem que medida. Porque se for uma medida que eu não sei construir, não adianta nada. O Gustavo está dizendo que os ângulos de um triângulo equilátero são congruentes e tem que medida. 60 graus. Então, saber que esse ângulo aqui é de 60 pode me ajudar. Porque joga em 60 graus é um ângulo que eu sei construir. Então, joga mais informações sobre o problema. Eu vou resolver esse problema agora usando uma outra estratégia, tá? um outro modo de resolver sem ser esse algébrico que a gente fez aqui. Eu vou olhar de novo para esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo que eu conheço, o triângulo AMC. O triângulo AMC eu conheço um aro, conheço um ângulo adjacente e conheço um ângulo oposto. Lá do ângulo
oposto, aquele triângulo está determinado, então eu posso começar a construir a figura a partir daquele triângulo, que não é o que eu quero, mas é um triângulo que a gente chama de triângulo auxiliar. Eu vou começar a construir a figura construindo o triângulo AMC. Como é que a gente vai construir o triângulo AMC? Escolhe o local e transporta o segmento H. Quando você transportar o segmento H, você passa a ter as extremidades dele. Você passa a ter o ponto A e o ponto M. Escolhe um reto qualquer. Transporta o segmento H para essa reta. Chama uma extremidade de A, outra de M. Pela extremidade M, eu vou traçar uma perpendicular. Pela extremidade M, eu vou traçar uma perpendicular. Aí o que é que eu sei? Eu já sei que o B e o C tem que estar nessa reta. E se eu descobrir um deles, automaticamente eu descubro o outro. Usar o ângulo de 60 aqui pode estar parecendo um pouco complicado. Por quê? Porque ele tem que estar no ponto C, e eu não tenho ponto C. Como é que a gente pode fugir dessa situação que parece um pouco complicada? Não sei só esse ângulo aqui, não. Sei esse daqui também. 90 com 60, 150. Esse ângulo aqui é de quanto? 30 graus. Qual é a vantagem do ângulo de 30? Que ele está lá no vértice A, que é um vértice que eu conheço. Como é que a gente cria um ângulo de 30 aqui? Como é que a gente pode criar um ângulo de 30? Problema lá da lista 1. Vamos criar um ângulo de 30 graus. Porque se eu puder criar esse ângulo de 30 aqui, ó, quando eu traçar essa direção aqui, ó, o ponto C tem que estar nessa direção e tem que estar nessa reta. Então, vai estar exatamente na interseção. Uma vez que eu achar o ponto C, eu pego essa distância aqui, ó, jogo para cá, aí acho o ponto B. Tendo os pontos A, B e C, eu tenho o triângulo. Então, como é que a gente constrói um ângulo de 30 ali? Constrói um de 60. Como é que constrói um de 60? Faz um triângulozinho equilátero, qualquer. E traça a bissetriz. Quando você traçar a bissetriz, você vai ter um ângulo de 30 ali. Tá? Então, constrói um triângulo equilátero qualquer. Escolha uma medidazinha aqui, ó. Constrói um triângulo equilátero. Aí você vai ter um ângulo de 60 aqui. Quando você traçar a bissetriz, você vai ter o de 30 onde você quer. Onde essa direção cruzar essa reta, você vai ter o ponto C. Então, duas dicas aí que vão servir para diversos problemas. O esboço é importante. Fazer o esboço te permite ter ideias sobre o triângulo que você quer construir. E em muitos problemas a gente começa a construir a figura construindo não o triângulo que é pedido, mas um triângulo auxiliar. No caso aqui, eu começo construindo um triângulo AMC, porque é um triângulo que eu tenho informações. Ele não é o que eu quero, mas é parte do que eu quero. Ele é um triângulo que vai auxiliar a construir o que eu quero. Por isso que a gente chama de triângulo auxiliar. E lembra que para fazer isso aí, que a gente está só discutindo como fazer, eu preciso saber traçar uma perpendicular pelo ponto M, preciso saber criar um ângulo de 60, preciso saber traçar a bissetriz, para ficar o de 30 aqui. Ou seja, aquelas construções, principalmente da lista 1, são construções que a gente continua mantendo ao longo de todo o curso. Se você não sabe aquelas construções, fica difícil de andar. E
continuar o curso. Por isso que a gente chama de elementares. Que vai ser fundamental, podia ser construções fundamentais para dar prosseguimento ao curso. Bom, então, duas ideias, uma ideia algébrica e uma ideia geométrica. A algébrica, para quem gosta de álgebra, tem uma facilidade, uma relação entre altura e lado. Mas na hora de construir vai te dar trabalho, vai exigir mais. A geométrica, na hora da construção é mais simples, mas precisa que você conheça propriedades daquela figura para poder criar a estratégia. Problemas 9 e 10. Eu vou discutir aqui o problema 10 com vocês, e o problema 9 vai ficar para você tentar fazer. Tá? Construa um triângulo isósceles, dadas sua base e a altura relativa a um lado não base. Problema 10. Dizer que o triângulo é isósceles é dizer que ele tem dois lados de mesma medida. Mas que medida é essa? Não foi dada. Então eu sei que, por exemplo, o lado B, a medida do lado B é igual à medida do lado C. Foi fornecido o lado A, que vai ser a base, e a altura relativa ao lado não base, ou seja, não é a altura relativa ao lado A, é a altura relativa ao lado B ou ao lado C. No caso aqui, eu não tenho B e C, mas sei que eles têm que ser iguais. Tem o lado A e tem a altura relativa ao lado B. Você pode dizer, por que não é o lado C? As duas vão ter o mesmo tamanho. Então faz. Usar aqui HB ou usar HC. Aí vou fazer o esboço para tentar ter uma estratégia de como ligar esses elementos, como tirar uma relação entre eles. Imagine que o triângulo já construído, vou marcar em vermelho informações que eu tenho, lados B e C congruentes, mas não tenho nem a medida B, obviamente a C também não. Tem a medida A, essa daqui, tem a medida A, e tem a altura relativa ao lado B. O HB eu conheço. E preciso ver como construir essa figura. Algumas pessoas tentam buscar uma estratégia, tipo tentando conectar os elementos, como se fosse um quebra-cabeça, como se fosse um material concreto. Você junta esse com esse, depois tenta encaixar esse outro. É uma estratégia. Principalmente se você for tentar trabalhar com crianças, essa ideia, crianças, sei lá, início do Fundamental 2, essa ideia de usar como se fossem elementos concretos pode ajudar. O que é que eu destaco aqui? Ó?
Esse triângulo aqui, que eu estou pintando de azul, ó, ele é um triângulo que ele se encaixa num tipo de triângulo que a gente já sabe como construir. Por quê? O que é que ele tem de especial? Ele é um triângulo retângulo. O A é o que desse triângulo retângulo? Hipotenusa. E o HB é o que desse triângulo retângulo? HB é a altura no triângulo ABC, mas no triângulo retângulo, o HB é o quê? Tá certo? Se você estiver ouvindo umas batidas aí, não é eco não, né? Fazendo alguma reforma aqui no bloco. O HB vai ser cateto. Então, esse triângulo aqui, o BHC, ele é um triângulo que a gente já sabe como construir. Porque ele tem hipotenusa e um cateto. Construir um triângulo retângulo, dado a hipotenusa e um cateto, é algo que a gente fazia lá da parte de expressões algébricas. Então, esse triângulo aqui, a gente vai começar a fazer a figura por ele. Eu vou começar a fazer a figura pelo triângulo BHC. BHC. Quando eu construir esse triângulo, aqueles 3 pontos eu já vou ter. Aí vai ficar faltando só quem? Achar o ponto A. Uma vez que eu tiver esses 3 pontos, como é que a gente acha o ponto A? Eu nunca tinha escutado o eco, mas só de terem dito que está com eco, agora eu estou escutando. Agora eu vou sair da aula falando e escutando um eco. Se você olhar para cá, ó, ponto A, ponto H e ponto C, eles têm que estar sobre a mesma reta. Como eu já tenho o H e o C, a reta já está determinada. Então, essa reta aqui, ó, essa reta aqui, ó, eu já tenho. Ter essa reta significa o quê? Que eu tenho um lugar geométrico no ponto A. O ponto A tem que estar nessa reta que passa por H e C. Se eu achar um outro lugar geométrico do ponto A, o ponto A vai ficar exatamente na interseção desses 2 lugares geométricos, dessas 2 linhas. Então, um lugar geométrico é a reta HC. Será que eu consigo um outro lugar geométrico do ponto A? Ou uma outra reta, ou um outro arco, ou um arco, e aí onde ele cruzar a reta, eu vou ter o ponto A. Bom, 2 ideias. Se esse segmento é do tamanho desse, significa que o ponto A é equidista de B e de C. O ponto equidistar de B e de C significa que ele está sobre a mediatriz de BC. Então, se eu traçar a mediatriz de BC, ela tem que passar no ponto A. Então,
Então, onde essa mediatriz, que é um lugar geométrico no ponto A, cruzar a reta HC, você vai ter o ponto A. É uma ideia. Traça a mediatriz de BC. Onde a mediatriz de BC cruzar a reta HC, você vai ter o ponto A. O ponto A, ponto B e ponto C, o triângulo está construído. Aí outra ideia, realmente. Se o triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, quando eu construir esse triângulo retângulo aqui, ó, eu vou descobrir um dos ângulos da base, que é o ângulo C. Então, eu pego esse ângulo C, ó, e transporto para cá. Quando eu transportar para cá, eu passo a ter essa direção. Então, essa semi-reta passa a ser o lugar geométrico do ponto A. Como o ponto A também tinha que estar nessa reta, vai estar onde se separa. É outra ideia. Então, tem essas duas ideias aí para achar o ponto A. O que eu peço para vocês? Tentem fazer as construções com regra e compasso, porque muitas vezes aqui durante a aula você fica só pegando as explicações que eu estou dando. Mas você tem que fazer a construção realmente usando os instrumentos. E ficou um problema novo para que você possa pensar como fazer. Vou disponibilizar o problema, a próxima lista, que também é sobre construção de triângulos, para que quem puder dar uma olhada antes da aula da terça-feira, a gente já possa ter algumas ideias de como fazer certos problemas. Tá bom? Bom, obrigado quem pôde ficar até o final da aula e até a aula de terça-feira.